hoje começa mais um quadro aqui no nosso podcast Ponto de Entrevista, o Captação Psíquica Cast. Com Angélica Valverde, que veio aqui pela segunda vez participar. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente que agradece. A gente ficou tão impactada com a sua entrevista na primeira vez, que a gente saiu daqui, né, com a nossa cabeça explodindo. Patrícia saiu daqui assim, meu Deus! Olha, é informação e assim, você descobre muita coisa. Então, você acompanha até o final. Exatamente. E a gente vai começar falando já, para relembrar as pessoas aqui, o que necessariamente significa, o que consiste a técnica de captação psíquica, Angélica. Olá a todos, então vamos lá. A técnica de captação psíquica consiste num trabalho terapêutico, quer dizer, que busca cuidar e até curar certos sintomas e estados emocionais complicados e até físicos, através do acesso do que é chamado de vidas passadas, que para nós chamamos mais de vidas paralelas. Porque o que é acessado na captação são as personalidades múltiplas que continuam vivendo e atuando num determinado campo astral, num campo sutil, com seu corpo, sua forma, seus pensamentos, sintomas, traumas, de muitas linhas temporais. Então, a captação psíquica acessa essas personalidades múltiplas e o trabalho é feito por 2 terapeutas. Eu sou a captadora, que em estado alterado de consciência, eu vou incorporar essas personalidades, porque eu modifico a minha forma, o meu corpo, dependendo de como elas estão, sinto dores, falta de ar, enfim. E o terapeuta vai conversando com elas, elas falam através de mim e ele vai conversando, perguntando e ele vai tratá-las, ele vai esclarecê-las para que elas saiam daquela condição. Elas estão ligadas a uma pessoa que tem corpo físico hoje, por exemplo, e estão lá na guerra, caídas, feridas, estão na cama, achando que não morreram ainda, ou percebem que já morreram e estão buscando vingança atrás de um matador, coisas desse tipo, né? Acessamos também bebês, fetos que foram abortados em outras linhas temporais e que estão atrapalhando a vida da pessoa hoje, estão trazendo medo, angústia, impedimentos em todas as áreas da vida amorosa, vida profissional. E ao tratarmos esses elementos conscienciais que compõem o campo mental, emocional da pessoa hoje encarnada, essa pessoa começa a perceber mudanças, ela começa a tomar atitudes que não tomava antes, começa a ter mais iniciativa, alguns sintomas desaparecem, medos, insegurança. E também na captação psíquica é importante dizer, aparecem personalidades múltiplas de pessoas da família, por exemplo. Nós tratamos muito a relação de pais e filhos, irmãos, casal, né? Então aparecem personalidades, por exemplo, do irmão da pessoa que veio buscar ajuda. Do filho, da mãe que veio buscar ajuda para ela, é tratado a relação dela com o filho, porque uma personalidade múltipla do filho está atacando essa mãe no campo astral, né? E o filho hoje encarnado nem sabe disso, né? E aí no tratamento aparece, elas são tratadas e a pessoa que busca ajuda tem esclarecimento também, orientações, né? Uma pergunta, agora eu fiquei curiosa. Quando é essa questão da relação, o campo do outro, né, tá interferindo, às vezes, isso interfere na relação da dinâmica, por exemplo, de mãe e filho. Às vezes Sim. É exatamente por isso que a gente vê esses conflitos de mãe e filho, por exemplo. Dentro do que diz respeito a essas vidas paralelas, sim, interfere. Eu considero também os traumas da vida atual, eu considero também a lealdade ao campo familiar, que a constelação familiar vai tratar. Mas no que diz respeito a vidas paralelas, essas vidas paralelas interferem muito. Por exemplo, nós acessamos muito conflito entre mãe e filha, mãe e filho,
E pai também, mas normalmente é mais com as mães. A mãe, em outra linha temporal, era mãe também da mesma filha hoje, da mesma, né? E abandonou o bebê, abandonou a criança, né? Então, eu vou acompanhando e vejo essa mãe chegando num orfanato, chegando num convento e deixando aquele bebê. E quando nós vamos identificar, a mãe é uma personalidade múltipla da mãe hoje e o bebê é uma personalidade da filha. E essa filha, por exemplo, cobra demais essa mãe. E ao cobrar demais essa mãe, ela está, na verdade, dando voz. Quem está interferindo é a bebê abandonada, que cresceu nesse orfanato e ficou com muita revolta em relação à mãe. Então, isso chega nessa dupla de novo, né? Caramba. O mesmo acontece com casais, né? Brigas, assassinatos. Um matou o outro em outra vida, agora está casado. Nossa, imagina você tá casado. Não, mas em muitas vidas, às vezes, um envenena o outro, na outra um para se vir. Então, eu envenenei, sou um soldado, envenenei outro soldado. Agora, tô casada. Ou então, matei ou fui morta, mais de uma vida e hoje estamos juntos. Quando isso é limpo, o casal... Nossa, são muitas dúvidas, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Então, geralmente, nessas outras vidas, essas pessoas se encontram, elas necessariamente elas vão se encontrar agora ou elas podem se separar, tipo, e aí não ter mais contato, mas elas vão sempre estar interligadas? Tudo pode acontecer, mas é mais comum um reencontro exatamente para a resolução da situação. Só que como esses traumas são muito marcantes no campo mental e emocional, essas personalidades paralelas que continuam transitando no campo astral, amarguradas e com raiva, elas acabam vibrando hoje. Então, mesmo que se juntem para resolver, essa interferência atrapalha essa libertação e essa resolução. É aí que entra a captação psíquica, né? E vamos, então, agora para a parte das personalidades múltiplas, para você explicar um pouquinho para a gente melhor o que são, o que seriam, né, as personalidades múltiplas, onde elas ficam, né, e como elas atuam sobre a pessoa encarnada. Tá. Então, assim, um resumo, né? Sim, eu vou fazer um resumo. As personalidades múltiplas, então, como eu disse no início, são elementos conscienciais da pessoa encarnada hoje. Então, nós temos a centelha divina, que é chamada também de espírito, que forma inteligentemente essas personalidades para experiências na matéria, né? E ao desencarnar, com a perda do corpo físico, essa parte espiritual, que tem aparência do corpo físico, né, fica num campo espiritual, num campo astral, em diferentes situações. Nós encontramos personalidades múltiplas ligadas a diferentes situações. Algumas estão no campo de batalha ainda, outra está no hospital, outra está na lavoura trabalhando, a outra está na cama esperando morrer. E muitas sabem que já perderam o corpo físico, muitas nem perceberam, negam isso por medo, por dor, né? Então, essas personalidades múltiplas, elas ficam num campo sutil, astral, um campo espiritual, e elas estão conectadas por um cordão na nuca da ponta encarnada. Então, essas vibrações, essas emanações chegam até a ponta encarnada. Essas são as personalidades múltiplas. Homens, mulheres que viveram muita coisa e influenciam hoje a pessoa. Na nuca? Esse cordão é um cordão fluídico que fica ligado. Tanto que na sessão, como que nós temos certeza de que a personalidade que está falando, por exemplo, você está sendo atendida. Como que nós precisamos ter certeza de que a personalidade que está falando é sua ou de alguma pessoa próxima a você? Você é testada primeiro, então eu foco em você e o terapeuta dá um pulso forte aqui na minha nuca. E aí eu focando em você, se for sua personalidade, eu sinto um puxão, um choquinho involuntário, eu não consigo controlar. Então aí nós sabemos, olha, aí eu digo, olha, essa personalidade que está falando é da Patrícia, entendeu? Caramba. Ou então não é da Patrícia. Aí eu falo, por favor, pense no seu pai.
Aí você pensa no seu pai, ele dá o pulso. Ah, é do pai da Patrícia. A gente precisa saber disso, porque aí encaixa como um quebra-cabeças o que ela está falando, a raiva e tal. E a pessoa atendida vai entender e fala assim, nossa, meu pai fala assim comigo até hoje. Então, E eu nem sabia, né, como o pai falava até hoje. E aí pode ser, então, que, por exemplo, essa personalidade que está falando através de você seja uma avó, pode Sim. ser qualquer pessoa que aí você... Da vida atual. Isso. Entendi. Um filho, um ex, enfim. Aí vai sendo tratado. Queria te fazer uma pergunta agora sobre... Você falou sobre personalidades múltiplas e veio na minha cabeça o transtorno de identidade. Eu não sei como que se fala. Personalidade. Que são essas pessoas que... Enfim, personalidades múltiplas. Isso, que tem personalidades múltiplas, né? A gente tem até vários filmes que falam. Comentei com a Paty sobre ele, o Fragmentado, que ele tem várias... Eu adoro esse filme. Tem vários outros. Tem uma série muito boa na Apple que fala sobre os estranhos, Entre Estranhos, que era um rapaz baseado em fatos reais, que ele desenvolveu várias personalidades, um total de acho que mais de 10 personalidades, por conta de traumas que ele vê, enfim. Isso também tem alguma correlação? Sim, eu até vou dar uma dica também do filme Síbil, que a gente estuda muito quando estuda essa técnica, né? Eu não sei onde ele está, é um pouco difícil de achar, mas é um filme incrível que mostra as subpersonalidades daí, né? Então, as múltiplas são de outras linhas temporais, que são chamadas de vidas passadas. Acho que fica mais fácil de entender. As subpersonalidades são partes nossas da nossa vida atual. Então, por exemplo, eu, como Angélica, posso ter uma subpersonalidade com 6 anos, porque eu vivi um trauma, uma situação impactante nessa idade. Uma parte do meu campo consciencial se divide, fica paralisada, tentando entender e digerir aquele trauma. Eu avanço 7 anos, 10, 15, 20, e essa menininha de 6 fica ali. E ela vai... Aquele conteúdo mental, psicológico dela, o trauma, as defesas que essa menininha usou para lidar com o trauma, atuam sobre mim. Então, eu vou reproduzir nas minhas condutas, nas minhas relações, uma parte disso, né? Então, é uma subpersonalidade. A subpersonalidade sempre tem uma idade menor do que a pessoa hoje. Então, eu posso ter, ou vocês também, personalidades com 1 ano, com 5, depois outra com 12, com 21 aconteceu alguma coisa, formou, com 30. Então, nós somos complexos porque nós somos produto de influências variadas, né? Por isso que o ser humano, eu entendo que é tão complexo. Porque se a gente olhar só para essa questão da subpersonalidade, já é complicado. Se somarmos as múltiplas, também. Heranças da família atual, também. Enfim. Mistura várias tudo, camadas. Né? São várias coisas. A gente tem, então, das vidas passadas e da vida atual que foram marcando, de alguma forma, a nossa trajetória. Isso. Agora, vale a pena dizer, pensando no filme Fragmentado, se todos nós temos subpersonalidades e tivemos traumas e fomos juntando essas partes nossas com idade inferior, presas ao trauma, então quer dizer que todos nós teríamos que fazer o que o cara lá do filme fazia. Por que não acontece isso? Porque provavelmente ele já trazia também outras influências, também de vidas paralelas, vidas passadas. E ele tinha uma formatação psicológica que contribuiu para que essas subpersonalidades dele, de infância e de adolescência, atuassem sobre ele, né? Senão todo mundo sairia fazendo a mesma coisa. Então, cada pessoa vai ter uma condição ou não de dar espaço para a parte mais destrutiva de si. Ele deu. Né? Não que ele tenha, assim, não dá para dizer que ele tenha total consciência, ele fica refém também dessa parte destrutiva e vai atuando aquilo. Mas, ainda bem, a maioria das pessoas recebe outras influências, tem uma existência atual
menos impactante e essas subpersonalidades não são tão marcantes, tão destrutivas, tão machucadas, né? Acho que machucadas fica melhor, porque São, os traumas pesados de infância... são pequenos ferimentos, né, emocionais, vamos dizer assim. Sim, mas na maioria das vezes não de um porte tão grande para que a pessoa hoje saia fazendo, por exemplo, o que ele fez ou o que outras pessoas fazem e nós vamos tendo notícia. Né? Sim. E vamos ficando por aqui. Né? Vamos ficando, estamos em todas as redes. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E até a próxima, gente. Beijo. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.